O veganismo é uma forma de viver que busca excluir todas as maneiras de exploração e de crueldade contra os animais. Isso quer dizer, nada de carnes, ovos, laticínios ou qualquer outro alimento de origem animal. Há muitos tipos de veganos e muita diversidade de pratos. Hoje a gente fala de comida vegana e aprende a fazer algumas delícias de origem vegetal. Quem acha que ser vegano é muito difícil, que não pode comer nada e só vive de salada, está muito enganado. Por exemplo, o vegano é uma lanchonete de BH como qualquer outra. Tem coxinha, tem quibe, pastel assado, tem sanduíches e até pão com linguiça. Só que tudo de origem vegetal. Então, Fabiano, para a gente começar, me conta um pouquinho da proposta aqui do O Vegano. Então, João, o vegano eu sou vegano desde 2011, eu me tornei vegano em 2011, eu morava no Rio de Janeiro e lá eu tinha muita dificuldade, assim, eu passei a entender que a dificuldade que eu tinha de comer na rua, eu não achava nada para comer na rua, ou era paçoca, ou era açaí, enfim, mais nada, ou amendoim, não tinha mais nada para comer. E aí eu trabalhava numa empresa grande e tudo, e conversava com as pessoas e todo mundo falava, começou a querer entender o meu lado, o meu veganismo, começaram a perguntar como que funcionava aquilo, e eu ia explicando o que era, e as pessoas falavam, se eu tivesse opção, eu comeria na rua, assim, alguma coisa. E aí eu acabei me tocando por isso, falei, vamos abrir uma loja, uma lanchonete que não existe, para a pessoa poder lanchar e ficar mais à vontade, assim, na rua. E tem dado certo. As pessoas têm entendido isso, assim, tem sido bom. E o que vocês têm no cardápio daqui? O que você trouxe? Então, a famosa coxinha de jaca, né, que todo mundo idolatra ela, que foi uma grande invenção. Sinceramente, eu não tenho muita certeza de quem inventou. Já falaram que foi um Hare Krishna do Sul e tal, que o cara tá vivo ainda, que ele resolveu colocar a jaca no meio da coxinha. Ela é salgada, obviamente, é muito interessante. Tem um pão com linguiça, que foi um carro-chefe assim, da casa, ainda que deu abertura para a loja, foi essa. Brincar com esse pão com linguiça que é tão famoso em Minas, né? Mas assim, tem 7 opções de sanduíche, tem de grão de bico, de tofu. Tofu é um queijo vegetal que a gente tem um carinho especial por ele também. E uma variedade grande de salgados, também açaí, suco, tudo normal, é tudo como uma lanchonete comum, só que ao invés de usar produtos de origem animal, a gente usa produtos de origem vegetal, é basicamente isso. Então eu abri para os não veganos, para mostrar para as pessoas que ainda estão na cultura antiga de alimentação, que tem como se alimentar bem, comer bem, que é tudo gostoso, que dá prazer, sem ter que explorar os animais e tal. E para quem fala que não é saudável? Aí eu acho que é falta de conhecimento, na verdade, assim, porque quando eu entendi o que era vegano, quando eu me despertei para isso foi há muito tempo, isso foi em 2000, na época de vaca louca e tal, eu morava na Inglaterra e via muito noticiário disso, eu passei a entender o que era o alimento. Eu vi os bois, como eram tratados, eu associei, né, a carne que eu como é o boi ali, né, nunca tinha pensado isso em 33 anos da minha vida. Estava muito fácil, né, muito cômodo, eu tinha o prato na mesa. E a partir dali eu comecei a despertar para isso e fui virar vegano só em 2011. Então, assim, passaram 10 anos disso, de 2001 até 2011, para eu realmente conscientizar o que era a alimentação, assim. E aí dali eu comecei a pesquisar para ver se eu não estava só seguindo uma moda. E aí comecei a entender que não é só a questão animal, existe a questão ambiental, existe a questão da saúde, que eu acho que assim, é um fator primordial assim, para a mudança de alimentação. Né? Sócrates já falava, né? O seu remédio é seu alimento. Né? Então, se você está intoxicando o seu organismo, você vai precisar de remédio. Né? Acho que a indústria precisa disso. Né? Mas quem sabe a gente consegue mudando isso daí, a nossa consciência, e readaptando essa indústria aí para coisas positivas para a gente. Tal. Você tem essa preocupação de conversar com os seus clientes, com as pessoas que vêm aqui sobre a filosofia vegana, explicar o que são os produtos que vocês estão servindo? Muito, muito. Isso é diário. Assim, eu abri a loja a lanchonete a gente abriu em 2016, em maio de 2016. E, inclusive, os meus funcionários que sempre falam isso comigo, todo dia vem uma pessoa nova aqui, uma pessoa querendo conhecer, uma pessoa querendo perguntar como é que é. E a gente tem que ter um carinho muito especial por isso. Eu não posso afastar as pessoas. Assim. Tem que fazer elas entenderem só que isso aqui é normal, é uma coisa comum como outra qualquer, é só uma questão de mudança de cultura apenas.
como é que você pensa essa questão de carne vegetal? Você vira vegano, mas você come um alimento que não tem origem animal, mas ainda se chama carne. É uma versão vegana da carne? Não é meio se enganar? Como é que você pensa sobre isso? Interessante a pergunta. Eu já fui xingado, assim, xingado entre aspas. Assim, várias pessoas chegam assim, pô, isso aqui não pode chamar coxinha, isso não pode chamar linguiça. Eu fico, cara, mas por que não pode? É uma coxinha de origem vegetal, o recheio dela é vegetal, a linguiça é vegetal. Qual que é o problema disso, né? O leite só pode ser chamado leite porque é o leite de vaca, assim. Por que não pode se chamar leite vegetal, né? E graças a Deus a indústria tem se atentado a isso, obrigado aí, essas grandes indústrias que estão entrando no mercado com esses alimentos vegetais aí e tem crescido muito. Então, Fabiano, me explica, o que a gente tem aqui? Então, João, a famosa coxinha de jaca, essa coxinha de jaca ela é diferente, ela tem, a massa dela é sem glúten, tem um público grande já com intolerância ao glúten também, e aí a gente conseguiu ela, é de uma produtora aqui de Minas, e a massa dela é batata doce, farinha de arroz e a farinha de mandioca para empanar e o recheio é a jaca verde, né? Aí ela fica neutra e a gente consegue fazer com que ela fique salgada. E tem o pão com linguiça, que é o famoso pão com linguiça aí do vegano aí, que o pessoal gosta bastante. Assim. Um carinho especial por ele, fica à vontade. Essa da coxinha. Tomara que você goste. Esse frango, né, cara? Textura de frango, lindo, né? Isso parece mesmo. Nossa, muito boa. Muito boa. Não é bom? A gente quiser levar pra casa, tem aí? Tem ela pequenininha, tem ela grande. Aliás, acontece muito isso aqui, João. Vem pessoas que estão meio preocupadas, assim, ou inseguras para comer, aí come, a gente consegue convencer. Eu sempre falo, se você comer e não gostar, você não paga. Aí a pessoa, então tá bom, deixa eu comer. Aí come, fica deslumbrada com o sabor, com as possibilidades da comida e acaba levando embora. Vou levar pro meu marido, vou levar pra minha esposa e tal. É muito engraçado isso. Porque as pessoas não têm muito costume, né? Então, fala vegano, já é um nome que... Acha que é tudo ruim, que não vai comer nada, que só come alface, que só... Até uma das coisas que eu menos como é alface e tomate. Tem muita possibilidade. Como muito melhor hoje do que eu comia antigamente. Comeu todo, não deixou nada pra vocês. São muitos os motivos que fazem as pessoas escolherem o veganismo. É a saúde, é contribuir com o planeta e o meio ambiente, é a ética, e também existe um princípio do yoga e da Ayurveda chamado Ahimsa. Essa palavra vem do sânscrito e significa a não violência e o respeito incondicional a toda manifestação de vida. O veganismo entrou na minha vida através do yoga. Eu comecei a praticar Ashtanga Vinyasa Yoga e então eu senti retornando um desejo de adotar o vegetarianismo. Eu queria parar de comer carne, não necessariamente o veganismo naquela época. E aí, por indicação do meu professor de yoga, eu encontrei um curso de nutrição vegana baseado nos princípios do Ayurveda. Eu fiz esse curso, foram 3 meses, com 2 terapeutas ótimos. E aí eu aprendi um pouco sobre a nutrição vegana e pulei assim, direto no veganismo e no Ayurveda junto. O que é o Ayurveda? O Ayurveda é uma ciência védica milenar que traz uma concepção de nutrição e saúde de uma maneira bem integral e bem diferente da que a gente tem aqui no Ocidente. Ela não entende comida e indivíduo como coisas separadas, nem processo de comer e nutrir a cabeça, o corpo como coisas separadas. Então é tudo junto. O alimento ele é uma fonte de energia e é uma fonte de energia vital também para o funcionamento do seu corpo, para a sua mente. É uma rotina de cuidados que vai desde da forma como você acorda, um horário, uma rotina, até a alimentação, tudo junto, integrado. E na alimentação especificamente, o que é que a gente chama de uma alimentação Ayurveda? O que tem, quais são as características que diferenciam esse tipo de alimentação?
de acordo com a Ayurveda, cada pessoa ela tem uma constituição individual. Cada indivíduo no planeta precisa comer coisas específicas. Então, na verdade, é uma dieta altamente personalizada. Nem tudo que é bom para todo mundo o tempo todo. Então, não necessariamente aquele alimento super nutritivo, que todo mundo diz que é bom, vai ser bom para você, João. O Ayurveda ele te dá uma inteligência, autoobservação, autoestudo, para você saber o que o seu corpo está precisando, o que você é capaz de digerir e de que forma aquele alimento específico vai te nutrir. Há uns 3, 4 anos atrás, a minha cozinha não tinha nem fogão. Eu tinha um micro-ondas em casa, eu não cozinhava nada. E aí foi justamente por isso que eu fui fazer um curso para aprender a cozinhar alguma coisa. Porque por duas vezes eu tentei ser vegetariana e não consegui. Eu fiquei anêmica e precisei voltar a comer carne. Eu falei, não, dessa vez eu vou fazer direito. Então, eu fui aprender os processos de cozinhar. Só que cozinha, quanto mais você tenta e quanto mais você se envolve, mais você gosta. E aí eu comecei a elaborar alguns cardápios simples e pensar em combinações possíveis. E aí aquilo foi aflorando e eu fui pegando gosto e fazendo receitas. E aí eu comecei a postar essas receitas no Instagram e aí eu comecei a perceber que as pessoas gostavam mais das receitas do que das minhas outras fotos. Eu falei, tem alguma coisa errada. As pessoas estão curtindo muito esse negócio de comida. E aí eu estava em casa durante um tempo, me recuperando de uma lesão, e falei assim, eu vou criar uma página só para postar receita. E aí eu comecei o Ayurveda e graças a Deus está seguindo bem, fluindo bem. Nesse seu primeiro momento de cortar a carne, cortar os alimentos, né, de origem animal, entrar de cabeça no veganismo e na Ayurveda, como é que foi para você e para as pessoas em volta de você? Você começou sozinha, teve mais gente que começou junto com você? Porque, né, eu acho que começar sozinho deve ser mais difícil, né? Se tiver alguém para dar uma força, alguém que está com a gente no dia a dia, é mais fácil. O meu marido é muito parceiro, ele veio junto. Eu comecei a praticar yoga, logo depois ele começou a praticar também e se identificou com a prática, que era o mais importante. E aí quando eu disse que eu queria parar de comer carne, ele também topou a proposta e a gente começou a fazer junto, tudo junto. Isso foi um facilitador. A minha mãe até hoje acha que é uma fase. Ela falou assim, Bruna, você teve tantas? Mas não, eu acho que... porque não foi uma mudança de atitude, sabe? É mais uma mudança de padrão de pensamento, de forma de se relacionar com a comida. O veganismo é um caminho um pouco sem volta, assim, e o vegetarianismo, porque depois de um tempo sem a carne, você começa a observar aquilo de maneira diferente. Então você não consegue manter a mesma relação com o alimento, sabe? Eu não consigo bater o olho na carne e ver aquilo como alimento para mim. Eu penso na vida que está ali por trás e em toda a história envolvendo o veganismo. Não tem como, essa mudança ela é natural. Se você muda o seu padrão mental, você muda a sua relação com a carne. E aí você não consegue voltar a comer.